Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 93 se chama Alegria Cristã. Emmanuel vai escolher um versículo do Evangelho de João, que é o versículo 20, capítulo 16, que é assim: mas a vossas tristezas se converterá em alegria. Emmanuel vai trazer para nós a respeito desse versículo. Emmanuel diz que diante e durante a crucificação de Jesus, que os discípulos eles não conseguiram disfarçar a dor que eles sentiam. Então Judas, na sua dor de remorso que ele sentia, ele acabou se suicidando. Que Pedro, sem acreditar naquilo que estava acontecendo com Jesus, ele acabou negando Jesus. E que os outros fugiram, porque eles temiam as consequências do que poderia acontecer com eles. E eles pensavam que, nessa fuga, eles fugiriam das suas próprias cruzes. E Emmanuel diz assim: como pessoas humanas, eles não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Porque naquele momento eles pensavam assim: agora Jesus se foi, então agora acabou, nós estamos derrotados, não tem mais o que fazer, né? Só que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, Jesus nos diz que a nossa tristeza se transformará em alegria. Então isso é dito por Jesus no Evangelho de João, que a nossa tristeza será transformada em alegria. E que muitos acabam analisando o Evangelho como um conjunto de notícias dolorosas, com sofrimento, com abandono, com traição, com perseguição e com lágrimas para todos os seus seguidores, né? Muitos identificam apenas esse lado sofrido, complicado do Evangelho. Mas o Emmanuel, ele nos diz que essa pesada bagagem de sofrimentos é o que constitui o alicerce, o fundamento, né, a base para uma vida superior, que será repleta de paz e de alegria. Então, a comparação é assim: quando nós estamos construindo uma casa, ou pior ainda, quando estamos reformando a nossa casa, morando na casa, nós passamos por situações muito complicadas, né, por imprevistos, por erro de execução ou de planejamento, por um prazo que é diferente do que a gente achava, né, que seria o combinado. Então, muitas situações que geram desconforto e que geram estresse. E na nossa construção da alegria cristã, ela não é diferente. Nós vamos passar por dificuldades, por imprevistos, por momentos de desconforto, e que pode até mesmo nos gerar desânimo a respeito dessa caminhada. E hoje, eu separei uma história aqui, que ela está no livro de Humberto de Campos, que se chama Contos desta e da Outra Vida. E nesse conto, que se chama Candidato à Redenção, tem um espírito que ele está muito perturbado, porque ele está querendo esquecer tudo aquilo que ele fez. E ele quer reparar todos os erros e os enganos que ele cometeu na sua última encarnação. E ele então começa a rogar a Deus para que ele reencarne logo, para poder pagar as suas dívidas e o seu descaso. E aí ele, no desespero dele, ele pede tudo que ele tem direito, que ele acha que ele tem direito, né? Então ele pede para ele ter
várias doenças para que ele consiga retirar a culpa que ele sente. Ele pede uma deformidade física para poder esquecer os pensamentos maus que ele teve. Então, nesse remorso, ele pede tudo quanto é enfermidade grave, tanto para a mente quanto para o corpo, como se ele já quisesse, assim, de uma vez só, pagar à vista todas as dívidas que ele tinha para poder quitar. Só que, porém, ele não tinha dinheiro para isso, né? Como se a gente quiser pagar tudo à vista, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Então se aproxima dele um espírito bom, um espírito bondoso, e diz assim para ele: acalma, meu irmão, porque os seus lamentos foram ouvidos e Deus te conferiu uma nova reencarnação para que você possa restituir todas essas dívidas. Só que não será preciso que você recorra às doenças e à mutilação para você resgatar suas dívidas. Há outra forma de você resgatar isso, porque diz assim: Jesus nos disse, misericórdia quero, não sacrifício. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. E o Espírito diz assim para ele: voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo com Jesus na condição de médium amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre a multidão de nossos pecados e afeiçoará ao bem de todos, buscando no bem de todos a luz de teu próprio bem. Então aqui, olha a outra face que ele está mostrando. Ele estava pedindo sofrimento, dificuldade no próprio corpo físico. E aí a providência divina diz assim para ele: você servirá melhor aos outros e a Deus, tendo uma tarefa como a mediunidade, porque aí você consegue servir muito mais e melhor, porque o que você estava pedindo, você apenas quitaria uma dívida que você tem apenas com você. Mas e com os outros? Como é que você vai fazer o bem aos outros se você não tem condições físicas e mentais para poder fazer bem para alguém? Então, ele fica muito feliz com essa promessa que é feita para ele, né? Se sente muito honrado com isso, e ele promete que vai saber usar muito bem dessa misericórdia de Deus com ele, que ele será um trabalhador, que ele vai saber lidar com as dificuldades, né? E assim ele retorna. Ele reencarna, então ele é conduzido na sua maioridade até uma casa espírita para que ele comece a sua caminhada, comece o seu trabalho. Só que quando ele depara com as dificuldades dessa tarefa, ele acaba sentindo muitas dúvidas e ficando muito irritado. E aí, então, ele tem a oportunidade de, numa reunião mediúnica, de tirar suas dúvidas com um benfeitor espiritual, porque ele não estava compreendendo a discórdia, a censura, tudo aquilo que estava acontecendo com ele para poder desempenhar aquela tarefa. E aí ele começa a perguntar sobre as dificuldades da calúnia, da maldade, de como ele poderia lidar com isso, da desconfiança dos outros, né? E aí o benfeitor sempre respondendo para ele: perdoa e ajuda aguardando o tempo. Ajuda e perdoa. Essa eram as orientações do benfeitor espiritual. Muito simples. Para todos os questionamentos que ele fazia, que ele sofria de mistificação, como que ele ia passar por isso, como ele deveria proceder com o desengano, e era dito: perdoa e ajuda sem repouso. E ele disse assim: vejo-me cercado pela exigência daqueles que me interpretam à conta de malfeitor, solicitando-me as horas para reparar os meus crimes. Como tratá-los
na rota de minha fé, ou seja, diante dessas dificuldades, desses adversários do passado, que querem me prejudicar, como que eu vou agir diante disso? Como que a minha fé vai suportar agir diante disso? E ele fala, perdoa e ajuda sempre. Então, depois de todos esses ensinamentos, o benfeitor passou simplesmente ajuda e perdoa, e aí chega no final da reunião e é descrito assim, que ele se levantou, despediu das pessoas, assim que terminou a reunião, e o candidato à mediunidade, que pedira o câncer e a lepra, a cegueira e a mutilação, a paralisia e o infortúnio, para ressarcir, para reparar o seu passado delinquente, retirou-se da casa e ninguém mais o viu. Aqui nós temos um exemplo de que para quitar as nossas dívidas é necessário muito empenho, muita dedicação, porque como eu citei lá antes, no egoísmo dele de querer que acabasse todas aquelas dores, aqueles tormentos de remorso que ele tinha de uma vida passada, ele queria tudo que através do corpo físico que através do corpo físico ele conseguisse quitar tudo isso. Mas a maneira como Deus coloca para quitarmos as nossas dívidas é auxiliando, é ajudando os outros. E isso, concordamos que isso é muito mais difícil do que uma vida de privações físicas e mentais. Porque você vai ter que ter uma rotina, ter que ter uma disciplina e um amor para poder auxiliar essas pessoas muito mais do que esses sofrimentos que você tem. Então, Deus percebe que nós somos muito mais úteis no trabalho do que no sacrifício. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel diz assim: eis porque a alegria cristã não consta de prazeres de inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são os caminhos para os júbilos imortais. Emmanuel encerra a reflexão com essa frase, né? E aí ele traz esses prazeres da inconsciência, a inconsciência que ele traz como seria algo ilusório. E aqui, né, sabemos que e ele traz que o que dá prazer aos olhos da matéria não se trata, então, de uma verdadeira alegria. E nós, né, enquanto cristãos, sabemos, né, que a verdadeira alegria ela não está aqui, né? E que para alcançar, então, a verdadeira alegria dos cristãos, nós precisamos, então, passar por essas dores, né? Então, são muitas as formas de dores que o Evangelho nos traz, e as nossas que nós passamos diariamente, e essas dores é entender que elas são necessárias, né, para a gente conquistar aquilo que o Emmanuel vai trazer, né, como os júbilos imortais, seria o plano espiritual, né, uma vida mais, né, do outro lado, plena em Cristo. Então, as dores se tratam apenas do meio, né? O caminho que precisamos percorrer. Como Emmanuel, como o André trouxe aqui, essas dores físicas nem sempre vão trazer os melhores resultados, né? As dores do nosso dia a dia, mas para buscar resultados além, né, dessas dores, nós precisamos também doar o nosso tempo, né? Doar talvez aquilo que vai nos causar outro tipo de dor, né? Porque o nosso tempo, a disciplina, né? Isso pode ser doloroso para alguns, né? A cobrança de seguir nela, para poder nos doar em benefício do próximo. André, complementa um pouquinho para nós. E lembrando aqui que não só
as doenças como as dores da alma, elas são muito mais difíceis de serem tratadas e identificadas do que as dores físicas, né? Porque demanda um, uma análise, um exame nosso, né? E não de um terceiro para nós. Porque seremos nós que vamos identificar essa dor e essa doença que está na nossa alma e que nos causa tanto mal. E aí, quando a gente identifica isso, nós encontramos também dentro de nós o médico e o remédio para a gente poder tratar isso. Porque o perdão, a ofensa, é uma doença muito grave. E quando a gente perdoa, é o remédio para isso. E esse remédio está dentro de nós, porque a gente não compra esse frasco de perdoar. Esse perdão a gente tira de dentro de nós, da farmácia da nossa alma. Exatamente, na farmácia da nossa alma, André, muito bem colocado. Exatamente isso. Então, as dores, né, elas devem ser tratadas, elas têm um propósito maior, mas essas dores, elas são aliviadas, né, quando a gente busca um médico, um remédio, assim exatamente como é a física. Essa é mais difícil, né, bem mais complicado, como o André trouxe, porque nós temos que buscar, descobrir, se tratar sozinhos, né, sozinhos do ponto de vista porque ninguém vai dar o remédio na nossa mão, né? Ninguém entrega aqui um frasquinho da fé, um frasquinho do perdão. É algo que a gente precisa produzir, elaborar e buscar dentro de cada um de nós. Né? Essa reflexão foi bastante regado de muito aprendizado para todos nós hoje, né? De muita reflexão. Emmanuel nos agraciou muito com essas falas aqui hoje. Então, na semana que vem, juntos, iremos refletir, né, mais um capítulo onde Emmanuel vai falar para nós sobre ao salvar-nos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emmanuel pega esse versículo em Marcos, capítulo 15, versículo 30. Então, espero vocês juntos para refletirmos esse próximo capítulo na semana que vem. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, de muita transformação e muitas bênçãos. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom sábado a todos e que assim seja.